Oiê! Como tem passado? Espero que muito bem. Hoje eu trouxe uma mensagem para você que de vez em quando acha que é cagar de urubu. Que tudo que você tem é azar, que parece que as coisas ruins só acontecem com você. Você que passa por algum tipo de problema ou de dificuldade que você nunca consegue vencer esse problema, essa dificuldade, tá sempre na sua vida, tá sempre, não sei, parece que você tá sempre reprovando na prova, sabe? Parece que você nunca dá conta de passar para uma próxima fase. Olha, é uma história que eu quero que você acompanhe comigo, que é o seguinte: no Antigo Testamento, Deus, quando ele se relacionava com o povo e ele queria falar com o povo dele, ele sempre usava ou sacerdotes ou profetas, né? Na verdade, ele usava mais os profetas. Os sacerdotes, eles tinham uma outra função, mas para falar mesmo com o povo, ele usava os profetas. E teve um profeta que se chamava Jeremias, e Deus falou para ele um dia ir num determinado lugar. Esse lugar era a casa de um oleiro, né? Oleiro é uma pessoa que mexe com barro, né? Que faz tigelas de barro, vasos de barro. E aí Jeremias foi lá na casa do oleiro, e aí Deus falou para ele, ó, fica observando como que ele trabalha. E aí Jeremias ficou olhando ele pegar, amassar um barro, colocou na roda e começou a formar o vaso. E foi formando vaso, formando vaso. Quando o vaso estava praticamente pronto, o oleiro olhou para o vaso e viu que não ficou do agrado dele. Não era aquilo que ele queria. Pois ele foi lá, catou o vaso, amassou todo o barro daquele vaso de novo. Fez de novo aquele amassadão de barro e começou do zero fazer um vaso novo. E Deus falou bem assim para Jeremias. Deus usou uma analogia para falar com Jeremias. Falou assim: escuta, do mesmo jeito que esse barro tá na mão desse oleiro para formar um vaso, vocês, o meu povo, Israel, o meu povo, também tá na minha mão. E você acha que porventura eu não posso fazer exatamente como fez esse oleiro? Ou seja, Deus falou isso porque Israel estava num tempo de rebeldia muito grande. E Deus vinha falando para o povo se arrepender, para o povo se arrepender, para o povo se arrepender. Para você ter uma ideia do quanto Deus foi generoso e esperou que eles se arrependessem, eles chegaram num nível de rebeldia e num nível de adoração de deuses estranhos e de absorção de culturas de outros povos, né, que tinham em volta, e eles foram absorvendo aquela cultura, ou seja, eles foram perdendo tanto a identidade deles, que era uma identidade que deveria ser parecida com a do Criador, deveria ser parecida com aquele Deus que os chamou. Eles estavam tão perversos e tão fora do que Deus queria, que a Bíblia relata nesses capítulos dessa história que o povo de Israel estava pegando as criancinhas hebreias, né, as criancinhas israelitas, e estavam fazendo em alguns cultos de adoração a outros deuses, fazendo sacrifícios dessas crianças. Então eu acredito que para chegar num ponto, por exemplo, é igual quando você vê uma pessoa lá na Cracolândia, entendeu? Ela não foi para Cracolândia do dia para noite. Teve todo um processo. Ela teve um primeiro contato com droga. Antes dela ter um contato com droga, ela teve contato com uma pessoa que não era uma boa influência. E aí ela foi caminhando e devagarzinho tá, e pá, foi parar lá, entendeu? É mais ou menos isso. Então, o povo, eles começaram a se envolver com culturas que não agradavam a Deus, e eles foram se envolvendo, e Deus ia avisando, ia falando para eles se arrependerem, para eles voltarem, né, para aquele ideal de vida, para aquele ideal que Deus tinha planejado. E aí eles não voltaram. E depois dessa passagem que Deus fala com Jeremias lá na casa do oleiro, tem uma passagem, tem por vários capítulos assim, Deus fica falando a respeito do castigo que ele vai fazer com Israel, que Israel, ele fala, tem uma parte que ele fala que Israel ia quebrar, ia ficar em caquinhos, que não, como se fosse um vaso mesmo quebrado, e que não ia ter como restaurar, assim como você não consegue restaurar 100% para ficar perfeito um vaso quando se quebra, né? E uma das coisas que Deus falou para Jeremias que ele faria, e que a gente viu isso com os nossos próprios olhos. Quer dizer, a gente não, né? Até porque eu nasci em 1987, mas os nossos avós, os nossos bisavós, nossos pais, alguns, sei lá,
viram isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a recriação do Estado de Israel, ela aconteceu em 1948. Depois que teve uma reunião na ONU, a ONU decidiu pegar o território da Palestina e entregar metade para os árabes e metade para os judeus. E aí só então que reformulou o Estado de Israel. Mas Deus falou o seguinte, tá nessa passagem, no caso no livro de Jeremias, né? Deus falou que Deus ia espalhar o povo de Israel por diversas nações, que eles sempre seriam um povo estranho, um povo estrangeiro, um povo malquisto, e que eles perderiam a própria nação deles. E o que estava escrito na Bíblia realmente se cumpriu, né? Prova disso é que, recentemente, em 1948, foi que eles conseguiram reformular como Estado, como nação, como país Israel. Eles perderam por muito tempo e, na verdade, eles perderam por muitas vezes a nação deles, né? Se você ler o Velho Testamento, você vai ver quantas vezes que era assim, tipo, Deus restaurava o povo, Deus firmava uma aliança com o povo, eles iam lá e faziam um monte de caca, e aí Deus tirava, deixava outros povos dominarem eles, e aí depois eles se arrependiam, se voltavam, levantavam novamente, Deus, e por aí vai, sabe? Então, o que eu quero falar nesse vídeo? Eu quero falar nesse vídeo que o que Deus tinha para Israel naquele momento era uma correção de rota, né? Uma correção para que eles parassem com aquelas práticas que eles estavam tendo, se arrependessem daquele mal que eles estavam praticando, daquela forma totalmente errada que eles estavam vivendo, né? E que eles se voltassem para Deus e voltassem a fazer o que agradava a Deus, né? E caso contrário, Deus ia amassar o barro quantas vezes fosse preciso. Porque Deus quis deixar isso bem claro para Jeremias. Vocês são como um vaso de barro na minha mão, eu mexo como eu quero. Entende? E Deus não precisa estar preocupado lá no trono, olha, assinando papel, para falar assim, não, agora vai quebrar a Gislaine, agora vai quebrar fulano. Ele não precisa disso, porque ele já estabeleceu leis. Então, a depender do que você faz aqui, tudo que você planta, você colhe. Se você plantar o mal, como aquele povo estava plantando mal, Deus nem precisava ir lá assinar um papel para mandar. Deus já tinha estabelecido, tá? São leis que dominam o universo, são leis das quais você não pode fugir. Você pode até querer, você pode até tentar fugir, mas das leis que ele estabeleceu e que regem o universo, ninguém dá conta de fugir. Ah, tá, então Deus é um egocêntrico, né? Porque ele quer que a gente faça tudo do jeito dele. Ele não quer deixar a gente com a nossa personalidade, com as nossas características, tomar as nossas próprias decisões. Como ele é perverso. Na verdade, não é nada disso. O que pode parecer que seja isso, mas não é. O que realmente é que Deus, ele é o nosso criador, entende? Nós somos criação dele, ele nos planejou, ele nos forjou, ele nos desenhou, ele que fez tudo, entende? E é como se fosse um produto. Você compra um produto e aí ele vem com manual de instrução. Aí você descobre que você pode usar o produto de outro jeito lá, não do jeito que tá no manual. Provavelmente vai dar merda. Se você pegar o manual de instrução do seu carro e você fazer tudo diferente do que manda, vai dar merda. A gente não vai longe. Vocês lembram do caso daquele Cristiano Araújo que morreu e que deu problema realmente porque ele tinha colocado uma roda e um pneu que não era para aquele carro e que se não fosse aquilo não teria sido acidente, ele não teria morrido, a namoradinha não teria morrido, não tinha dado aquele problema todo? Tava vivo o menino até hoje. Mas por quê? Porque foi lá um negócio que a instrução era de um jeito, vai lá e muda. Então Deus, ele deixou o nosso manual de instrução, porque foi ele que nos criou. Então ele sabe como a gente funciona. Então não é que ele quer mandar na sua vida, é que ele quer que você atinja todo o seu potencial. Ele quer que você cumpra aqui o que você veio para fazer aqui. E você veio para colocar todo o seu potencial, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele foi preparado durante 30 anos para o ministério dele, que durou 3 anos. E nesses 3 anos, todo o poder, toda a unção, tudo que ele derramou, vocês acham que foi plantado quando? Foi plantado nesses 30 anos de vida dele. Foi nesses 30 anos de vida que ele se preparou para fazer tudo que ele fez. E é isso que Deus quer que façamos. É por isso que a gente tem que escutar o que ele ensina. É por isso que ele quer nos instruir. Não porque para que a gente seja marionetes na mão, para que sejamos marionetes na mão dele,
mas para que a gente consiga atingir todo o nosso potencial, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Mas a primeira coisa que a gente faz é um pensamento egoísta, que é justamente esse. Ah, não, por que eu vou fazer tudo do jeito que ele ensina? Ah, porque você tem que reaprender a viver tudo de novo, tá? Você tem que aprender a parar de falar mal dos outros, você tem que aprender a parar de ter esse olho que só vê defeito nas pessoas, sabe? Tudo isso Deus corrige na palavra dele. Então, muitas vezes a gente se sente apertado, amassado, pressionado, arrebentado. Gente, quantas dores, né, a gente passa na vida e a gente faz cagada e faz uma escolha errada e não aprende. Enquanto não aprender, vai estar amassando barro, tá? Eu só queria falar isso. Que o melhor que a gente tem para fazer, gente, é colocar um pouco de humildade no nosso coração e reconhecer que a gente não sabe de nada, que a nossa cabeça é desse tamanhozinho e que a gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender as coisas para a gente conseguir cumprir o nosso propósito. A gente precisa aprender as coisas para a gente conseguir ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso na família, sucesso nas suas relações com seus amigos, você entende? Porque Deus quer que pessoas sejam modelos, como Jesus foi, entende? Porque quem que vai querer copiar um trem velho, tudo arrebentado, arregaçado? Ninguém quer. E Deus quer formar discípulos, e Deus quer formar relacionamentos. Sabe? O que ele mais deseja, o que ele mais quer é que as pessoas se relacionem com ele, que aprendam dele e que aquilo para que ele te designou, aquilo para o que você nasceu seja cumprido. Mas para isso acontecer, o barro tem que ser amassado, sabe? Todas essas situações que você sente de pressão na sua vida, que parece que tudo dá errado, que parece que merda, que não vai pra frente, que é uma meleca, que é uma merda. Então é isso aí que Deus está usando para abrir os teus olhos. Para abrir os teus olhos e para você entender que ele quer formar um vaso e que enquanto esse vaso não estiver no formato que Deus decidiu que ele tem que estar, você vai ser amassado. Não adianta espernear. E não adianta querer ser um filho daquele rebeldezinho que faz birra, não. Você sabe por quê? Porque Deus não é aquele tipo de pai que fica, ai filhinho, ou que entrega alguma coisa na mão da hora que o guri chora. Não, Deus é um pai firme. Deus é um pai firme. Enquanto você não aprendeu o que você tem que aprender e não fazer o que você tem que fazer, não vai ter na tua mão o que você quer. Não vai. Entendeu? Então, o conselho que eu tenho pra te dar é esse. Se você tá patinando muito na vida, se faz um tempão que você não dá conta de ir pra frente, se tem certas áreas na sua vida que você patina, se lasca, se ferra, não vai. Aprenda. É o seu barrinho que tá sendo amassado. E se ele está sendo amassado e ele não, é porque ele não ficou da forma que Deus queria. E se não está da forma que Deus queria, então você tem a obrigação de procurar conhecimento para melhorar, para se melhorar, para você conseguir finalmente ser aquele vaso que vai agradar ele. E aí ele vai colocar todo o tesouro dentro do vaso, porque o vaso ele não é só para ficar lá de bonitinho. É para pôr tesouro, é para pôr coisa rica dentro. Você tá entendendo? Coisa valiosa. E tudo, e é isso que Deus quer pôr tanto, que vai saindo assim do vaso, ó, vai transbordando e vai caindo pros outros ali do lado embaixo. É isso que Deus quer, essa é a intenção dele, entende? Ai, gente, eu sei que é dolorido, eu sei que é chato, eu sei que a gente tem que repensar em muita coisa da vida, mas é assim mesmo. Se você é mulher e você sente que você tem realmente que mudar a sua vida, que você tem realmente que melhorar, que você tem realmente que dar um passo pra frente, começar a aprender as coisas que vão te levar lá pra cima, lá pro alto, eu quero te dizer que eu tenho um produto que eu tô deixando agora o link dele aqui na descrição desse vídeo e que o link dele também está no meu perfil do Instagram, que é o Clube de Assinaturas Mulheres Top de Linha, tá bom? Esse Mulher Top de Linha é porque top de linha é a melhor versão. Então eu quero que você seja a melhor versão que você já teve até agora. Eu quero que você alcance. São um vídeo por semana que você vai assistir e algumas tarefinhas que você vai realizar durante a semana. E esses vídeos vão durar 6 meses. São 6 meses desse clube de assinatura. Você recebendo um vídeo por semana e muito conhecimento. O conteúdo é conteúdo de sabedoria bíblica, neurociência, programação neurolinguística, psicologia positiva.
é Deus e ciência unidinhos, juntinhos assim, até porque a ciência foi Deus que... Hoje, antigamente, é a maior briga, né? Hoje, se você estudar esse tipo de coisa, você vai ver, você tem acesso, entra aí na internet, lê e tal. Se você tem um pouco de conhecimento bíblico, você vai ver que tudo que Deus ensina, a ciência mais que comprova hoje em dia, entende? Principalmente nessa questão de mente. Então, que mais que eu quero? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, dá um joinha aí, dá um like, dá uma moral comigo para a plataforma me entregar. E também me segue lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Porque os conteúdos que eu coloco aqui não são os mesmos conteúdos que eu coloco lá. Então, quanto mais você quiser aprender, quanto mais você quiser saber, então você tem que me acompanhar por tudo quanto é lado, tá bom? Muito obrigada por me assistir mais esse vídeo. E eu espero que a gente se encontre no próximo com muita alegria e com um passo à frente, né? Com alguns % melhor do que a gente está sendo hoje. Beijo, fui!